qualquer tipo de pessoa, qualquer um de vocês tem algum tipo de dúvida ou algo do tipo, fiquem à vontade aí para a gente poder conversar. Como eu comentei, hoje a ideia é de falar sobre monitoria e logging dentro do Epid, e isso envolve algumas capacidades, tá? Então, imagino que vocês já tenham ali um pouco de experiência com o que existe dentro da console, mas existe algumas outras possibilidades, né, de utilizarmos o Epid, tanto na capacidade de monitoria, logging, etc., que a gente acaba extrapolando um pouco as capacidades que somente o Epid provê. Então, eu quero levar isso para um Looker, eu quero levar para uma ferramenta externa, quero levar para um BI próprio, eu quero trazer isso daqui para algum tipo de alerta, né? Então, é o que a gente vai explorar hoje aqui. Então, vou começar pela parte básica, tá? Caso as pessoas ainda, alguns de vocês não tenham tido a experiência de navegar pelo Epid, mas basicamente no canto esquerdo aqui de toda a nossa capacidade de menus, né, existe uma capacidade, né, um dos títulos que é a parte analítica, tá? Então, a capacidade analítica do Epid, e isso é muito importante a gente poder comparar dois termos que a gente sempre vê, tá, no Epid. Uma é a monitoria e o outro é o analytics, tá? A monitoria do Epid é feita para que ele seja real-time, tá? Então, tudo que a gente possui de monitoria, seja métricas de monitoria ou qualquer outro tipo de coisa, é para ser real-time. Então, para a gente poder basear realmente como que o nosso ambiente está, ou eu quero emitir um alerta baseado nisso, ou eu quero capturar algum tipo de tráfego real, né, no tempo real. Então, essa é a capacidade que a gente tem de monitoria. A capacidade analítica é algo de histórico e a longo prazo. Então, o que aconteceu com o meu ambiente, quantas requests eu tive em tal período, ou qual é a minha média de requests, quanto que eu posso me preparar para o futuro, tá? Então, essas duas capacidades, elas envolvem muito bem o Epid. A monitoria, ela está muito vinculada, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco sobre alertas. Então, eu quero emitir alertas baseado numa métrica do Epid, eu quero emitir algum tipo de ação, né, baseada em alguma métrica de monitoria do Epid, tá? E o Analytics a gente vai poder, né, exportar ele para algumas outras ferramentas, como a gente comentou aqui. Então, dentro dessa capacidade de analítica, inicialmente, nós temos algumas métricas que são coletadas automaticamente pelo Epid. As principais, né, relacionadas à performance, vai ser média de transação por segundo, tráfego total, seria média de tempo de resposta, né? Tudo isso plotado automaticamente, tá? Então, dentro do período de um dia aqui, por exemplo, eu tive uma média de 50 transações por segundo, aproximadamente, né? Então, isso é importante para a gente começar já a ter algum tipo de análise em cima das nossas capacidades ali, como que o Epid está trabalhando, tá? E aí eu sempre digo que quando a gente não tem métrica ou não coleta métrica, acaba se tornando muito, o nosso ambiente acaba se tornando muito difícil de se entender. Então acontece muito, eu acredito que em alguma das conversas que nós tivemos, né, a gente fala, poxa, qual que é a sua média de transação por segundo? Qual que é a sua principal API? Que tipo de erro que você mais toma, né? Isso são métricas que muitas vezes os clientes acabam não tendo. Então, eu não sei qual que é a minha principal API, eu não sei qual que é a minha média de transação por segundo, eu não sei em que período ou que momento do dia é o meu pico, né? E isso traz até algumas capacidades, né, que a gente consegue se preparar tanto do ponto de vista de infra. Então, a partir do momento que eu sei na borda quanto que os meus recursos são consumidos, eu sei exatamente como que eu posso preparar minha infra, seja para um período sazonal ou em algum período do dia. Então, essas métricas acabam auxiliando a gente com isso, tá? E tudo isso nós conseguimos exportar para o que é externo. Então, existe toda uma capacidade de APIs, né? Então, tudo ali que a gente possui de APIs para poder exportar isso para qualquer outro tipo de ferramenta. Então, você tem a Metrics API, que eu posso compartilhar aqui com vocês. Deixa eu colocar essa documentação aqui no chat. Mas que a gente consegue utilizar, ou seja, todas aquelas queries que nós estamos fazendo ali, estão baseado, né? Então, a gente tem métricas e dimensões, né? Então, as métricas, por exemplo, vai ser ali o nosso total de tráfego, latência, etc. As dimensões vai ser tráfego por proxy, tráfego por ambiente, tráfego por PF, latência por proxy, né? Então, tudo isso a gente vai comparando entre métricas e dimensões. E funciona exatamente como a gente trabalha aqui utilizando as APIs.
Então, eu posso fazer as requests ali para as APIs administrativas do Epic para buscar todas aquelas informações que nós temos dentro do dashboard, dentro da interface, também buscar isso através de uma API. E aí eu posso plugar isso aqui em qualquer outra ferramenta de monitoria que eu tenho, ou de qualquer ferramenta de BI que eu queira plugar e buscar informações, eu consigo buscar isso através de ferramentas ou das próprias APIs, tá? Um outro ponto importante é que essas métricas também podem ser exportadas, por exemplo, para o BigQuery ou para o Cloud SQL, ou para o Cloud Storage, tá? Então, tudo que a gente possui aqui, ela gera um JSON gigantesco, que eu posso, seja colocar isso dentro de uma tabela mesmo do BQ, né, e se torna ali uma base de dados analítica para poder consumir, ou eu posso colocar isso dentro de um Cloud Storage, tá? Então, eu coloco o arquivo em JSON lá mesmo do Cloud Storage, para que a gente consiga consumir isso em alguma outra ferramenta, ou armazenar, ou de alguma maneira eu quero ter isso daqui um pouco mais a longo prazo, tá? Por padrão, o app de Pay as you go, né, ele armazena essas métricas analíticas por 3 meses, tá? E para quem é subscrição, né, possui ali o contrato de subscrição, ele armazena por 14 meses. Então, poxa, muitas das vezes esse valor ele não é suficiente. Então, eu quero ter um pouco mais do que 14, eu quero ter talvez 3, 4, 5 anos de métricas por uma questão, ou log que eu queira armazenar, você pode exportar isso, por exemplo, para um Cloud Storage. Beleza? Mas tudo isso que eu estou mostrando, a gente chega também nos mesmos resultados a partir ali das APIs de query do próprio Epid, tá? Então, consegue exportar sem trabalhar, sem ter que ficar lidando. Tem alguns clientes que não gostam de lidar, por exemplo, com ficar entrando na interface, acaba que o desenvolvedor ou quem precisa ver essas métricas não tem acesso à interface. Um outro ponto importante também é em relação ao IAM. Existe uma role de IAM para o Epid só para Analytics, tá? Não quero que, poxa, eu tenho um time que trabalha com Analytics e eu não quero que eles vejam ou corro o risco de trabalhar ou mexer nos proxies ou em alguma configuração de ambiente ou algo do tipo. Então, lá dentro do IAM tem uma role, tá, do IAM, que é o Analytics, e seja o Analytics Viewer, que é quem pode somente visualizar, ou o Analytics Admin, que é quem pode visualizar e criar dashboards, consegue filtrar e algo do tipo, tá bom? Então, tudo isso também está, de alguma maneira, vinculado ali ao próprio Analytics. Joia? Então, a capacidade de métricas, aqui, como eu estava falando, né? Existem algumas métricas que são coletadas automaticamente pelo Epid. Então, total de tráfego. Dentro desse total de tráfego, né? Então, hoje, nos últimos um dia, eu estava fazendo uns testes aqui. Então, foram 500 mil de requests, né? 512 mil requests. Da onde? 480 foi com sucesso e 31 mil foi total de erro, né? E aí o erro aqui é genérico ainda. Então, eu não tenho, poxa, um 400, é um 500, né? Que tipo de erro que é? Média de tempo de resposta. Então, a minha média dentro desse dia foi de 9 milissegundos, né? Porém, a média do proxy, ou seja, e isso é importante a gente entender. Média do proxy é o quanto tempo o Epid tomou dentro desses 9 segundos, 9 milissegundos, quanto tempo foi que o Epid utilizou para processar políticas ou algo do tipo. Então, o proxy demorou aproximadamente 2 milissegundos, enquanto o target, que é o meu back-end, demorou aproximadamente 7 milissegundos. Então, aqui é muito importante para a gente ter algum tipo de troubleshoot ou debug, tá? Então, poxa, estou tendo uma latência absurda, estou tendo 2 segundos de latência. Aonde está essa latência? Então, posso ir pelo debug do Epid, que a gente conhece, né? Então abro o debug, vou vendo o que está acontecendo ponto a ponto, mas se eu quiser algo mais geral, né? Algo um pouco mais a high level, eu posso dar uma olhada aqui e falar, olha, o Epid está adicionando super pouco, então está adicionando aqui menos de 50%, né? Cerca de 20% aqui do que eu tenho do meu total. Enquanto o meu target, ou seja, o back-end, está demorando cerca de 80%. Então, maior latência está no meu back-end responder o Epid do que no Epid realmente processar, aplicar as políticas, tá? Total de tráfego, né? Então, quais são as minhas principais APIs? Então, eu tenho o meu GKE teste, que era o que eu estava fazendo meus testes aqui, consultas, o sample cloud login, média de tempo de resposta, né? Por proxy. Então, para você ter ideia aqui, né? Então, no meu GKE, no Cloud Login, o meu target está demorando aproximadamente 62 milissegundos, enquanto o meu proxy demora 10 milissegundos. Na mesma coisa, funciona para a parte de consulta, para uma API de consulta e API do GKE teste aqui, tá? Então, tudo isso é algo high level que a gente consegue utilizar e já visualizar logo de cara. Existem algumas outras abas que a gente pode explorar também. Então, análise de código de erro. Então, poxa, eu estou tomando erro principalmente em quais proxies e quais os meus tipos de erros, né? Então,
é um erro do proxy ou é um erro do target? E aí é a mesma lógica que a gente tem. Erro do proxy. O app está respondendo um erro. Então, 429, por exemplo. Então, estourou o spike arrest. Não está autenticado, não está autorizado, né? O API key errado, algo do tipo. Então, é o app, o proxy, respondendo um erro, né? Target, error response. Significa que, pelo proxy, passou 100%. Então, está autenticado, está autorizado, a API ela é liberada, né? Mas na hora que chegou no meu back-end, aconteceu alguma coisa. O esquema estava errado, então, sei lá, não tem um validate open API, por exemplo, como política, né? Então, o esquema acabou errado. Ele fez um post com um objeto que eu não reconheço. Ou ele está batendo numa API que não existe, né? Então, é uma resposta do target. Então, é bom a gente ter essa noção e essa visão do tipo, o que é app, então, aonde o app está impactando, o que é um erro que o app está respondendo, né? Ou o que é um erro que o meu back-end está respondendo, ou a latência que o meu back-end está agregando ali. Então, essa é uma visão muito importante para a gente ter, até para poder trabalhar, seja a gente poder melhorar a performance da API ou fazer algum tipo de troubleshoot, tá? Tipos de erros, né? Na verdade, por proxies, principais tipos de erros. Então, no meu caso aqui, foi 26 mil requests com erro 400, 401, 403, 429, né? E 5 mil requests com erro 500, né? Por target. Então, eu tive o target basicamente me respondeu praticamente só 500, né? Principais proxies que me dão erro. No meu caso aqui, eu consultas que eu tive 31 mil requests com erros. Eu tive o GKE Test também, que teve aqui 900 requests com erros, né? Eu tive principais erros por target, né? Os backends que eu estou tentando acessar. Então, principalmente, é uma API, no meu caso, que não tem um back-end, então ela processa, é mocada, né? Ela processa sem ter um back-end, mas eu tenho aqui uns 7, 8 que vai para o meu GKE, e eu tenho aqui os IPs públicos que saem para a internet. Principais erros, códigos. Então, tudo isso é métrica que a gente possui, que é coletado, e a gente consegue utilizar aqui para ter visualização. Análise de latência, mesma coisa, tá? Então aqui, né, nessa tela que nós temos, isso aqui não é algo que no momento é editável, algo do tipo. Então é dashboards prontos que o app possui, tá? Então, média de tempo de resposta, mais uma vez, né? Por target, por proxy, por back-end, né? Por tipo de APIs que a gente está fazendo a request. Eu não tenho um cache nesse meu ambiente, mas performance do cache também. Então, quantas vezes, né? Ou quantos por cento das requests foi que eu hitei o cache ao invés de hitar o back-end, né? Que eu bati no cache. Então, performance no cache também é uma métrica que a gente possui aqui para poder ter todo esse tipo de trabalho e visualização. Tá bom? Até aqui, tranquilo? Tudo bem? Alguma dúvida, algum ponto? Alguma consideração? Algo a adicionar? De boa? Beleza. Tudo bom. Por favor, tá? Se tiver alguma consideração, algo do tipo, fiquem à vontade, tá? Em adicionar, seja pelo chat, se não quiser. Eu tenho uma dúvida. Opa, manda lá, mestre Henrique. O Service Callout, a política de Service Callout, em qual das duas ele entra? Ele entra no average do target ou do proxy? O Service Callout, ele é uma policy, né? Então ele fica no meio do fluxo. Então, nesse caso, ele entraria numa métrica que a gente chama de, que eu vou mostrar aqui quando eu criei o dashboard para a gente aqui, que é onde ele vai trazer para a gente o tipo de erro, né? Que é o erro por falha, o erro por tipo de, vamos dizer, de policy. E aí é onde a gente vai filtrar. Então, eu tive um erro do service callout falhou, ou eu tive um erro do meu alf que não verificou, né? Então, nesse caso, o service callout ele é uma policy, ele faz parte do proxy, então ele responderia como um erro do proxy, tá? Nesse nosso dashboard aqui, responderia como um erro do proxy, não como um erro de back-end. Porém, se eu quiser algo mais detalhado, para eu saber, isso aqui é um erro do proxy de service callout ou é um erro do proxy porque a API key não foi verificada corretamente, né? Eu teria que ir para um dashboard que eu construí depois, que é um pouco customizado, que a gente olha exatamente da onde que saiu ou qual foi o step que mais falhou. Faz sentido? Show de bola. Mas um resumo, aqui é do proxy, porque não chegou no back-end, não bateu. Então ele faz parte do processo de processamento do proxy. Tá? Show de bola. Aqui, então, a gente olhou as métricas. Além das métricas que nós estávamos utilizando, existem algumas análises que é feita automaticamente, que o app faz. Tá? Então, análise de desenvolvedores. E isso aqui é quando a gente, dado o fluxo do app de autenticação e autorização, né? Então,
Então, eu tenho um proxy que está vinculado a um produto que está vinculado a um app. E esse app está vinculado a um desenvolvedor, né? Então, quando eu tenho aquele fluxo ideal, né, que a gente utiliza ali o developer portal, que o desenvolvedor loga no developer portal, ele olha a documentação, ele mesmo solicita a sua própria API key baseado nos produtos, etc., né, algo self-service. A ideia aqui é fazer uma análise desses desenvolvedores. Eu sei que para alguns clientes, a ideia de desenvolvedor em si talvez não faça tanto sentido porque é tudo API interna, não tem um desenvolvedor que é responsável por aquilo, tem uma aplicação apenas que é responsável. Então, algumas métricas que a gente pode utilizar, ao invés de eu colocar aqui que é o iagoleone@gmail.com, que é o desenvolvedor, e xpto@google.com, né? A gente coloca a aplicação, um e-mail que seja um e-mail falso, um e-mail de uma BU ou algo do tipo, porque só exige uma validação de e-mail se estiver ali utilizando o portal do desenvolvedor, né? Se eu estiver utilizando o portal do desenvolvedor, você pode adicionar isso aqui manualmente. Então, às vezes, poxa, isso aqui é da Squad, é uma aplicação da Squad tal, né? Então, eu tenho um e-mail, não precisa nem ser real aquele e-mail, mas da Squad tal, que é responsável por essa quantidade de aplicações. Ou eu tenho um e-mail que é dessas características de aplicações que estão vinculadas a esses apps que estão aí, essas API keys, etc. Tá? Então, dado aqui o que a gente tem de análise de desenvolvedores, eu tenho primeiro toda a capacidade de app. Então, se eu pegar aqui no meu último, vou pegar nos últimos 15 dias aqui, né, do dia 9 ao do dia 15 ao dia 24, deixa eu ver se ele traz aqui dados pra gente. Porque eu só estava utilizando um app aqui, né? Continuo só utilizando um app desde esse dia. Vamos ver aqui se traz mais alguma informação. Aqui, o Recaptcha App, por exemplo. Então, eu tenho aqui, do dia 1 ao dia 15, né, que foi o meu caso, o Recaptcha App. Quantas vezes ele chamou? 152, né? Not set significa o quê? Eu tive requests que podem ter recebido um status 200, então um ok, ou não. Aqui ele não está filtrando isso. Aqui ele está filtrando quantidade de requests apenas. Quantas requests eu tive com sucesso ou sem sucesso do Recaptcha App, né? E not set, significa que alguém não passou o API key, ou seja, eu não consegui identificar quem é. Então, requests que vieram sem nenhum tipo de desenvolvedor ou aplicação vinculada. Da mesma coisa o e-mail, tá? Então, tudo isso são coisas que a gente consegue pegar e buscar aqui. Opa, deixa eu pegar do dia 15 ao dia 24 que a gente está aqui, né, para pegar. Então, mais uma vez, né? Buscando as informações, vinculando ali as nossas aplicações. Então, not set, grande maioria das minhas requests aqui, mais de quase 400 mil requests, eu não tinha praticamente nenhuma API key. O restante estava vinculado à minha aplicação, né, que tem API key lá, autosserviço web. Da mesma maneira, desenvolvedores. Isso aqui foi do Iago, o resto não tinha desenvolvedor, não tinha API key, eu não sabia quem que era, então eu coloco como um not set ali, tá? Isso, mais uma vez, vem aqui para baixo nos detalhes de engajamento, né? Então, a aplicação, autosserviço web, consultou o proxy, consultas através de uma API key do desenvolvedor Iago Leone, né, com o produto tal, tantas vezes, aonde desce 116 mil, 31 mil requests foram com erros. Então, a minha taxa de erro, né, o error rate, foi de 26% dentro dessa API para essa aplicação. Tá? Então, são métricas que a gente consegue já ir buscando, tendo algum tipo de alerta, assim, para que a gente consiga já compreender e ajustar. Eu tenho aqui nas abas ainda, né, um overview, aí a soma do tráfego, mais uma vez, nessa nossa capacidade, sempre vinculado ao desenvolvedor. Né? Então, aplicação X, desenvolvedor Y. Né? Então, eu tenho aqui por soma do tráfego por proxy, né? Então, meu principal proxy aqui é o GKE Test. Eu tenho por desenvolvedor, né? Por produto, que às vezes pode ser que o mesmo app ele tenha 3, 4, 5 produtos embaixo daquela API key. Então, aquela mesma API key, ela dá direito, né, acesso a 5, 6 produtos. Então, também tenho que ter ali a distinção de produtos que está sendo utilizado. Ou até mesmo quando a gente fala de produtos, quando está falando em monetização, né? Então, qual o meu principal produto que eu tenho, que tenha sido consumido ou tenha sido vendido, né? Está sendo bilado. E o tráfego por app, que aí está vinculado diretamente ao desenvolvedor, tá? Soma dos erros, né, da quantidade de erros, também é uma métrica que a gente possui aqui, e a média total do tempo de resposta, né? Então, o tempo de resposta aí é a soma, tá? A soma tanto do proxy quanto do target. Então, quanto tempo desde que o client efetua a request até o retorno da response para o client novamente.
Tá? Então é uma soma total aí da nossa quantidade de tempo, tá? Aqui em milissegundos. Traffic Composition, isso aqui também vem aqui os top 10 que a gente possui, né? Então, top 10 proxies baseado no tráfego, top 10 desenvolvedores, top 10 produtos, top 10 apps, tá? Então, tudo isso seria ali, no meu caso aqui, eu não tenho mais do que 10 desenvolvedores, né? Então, no início, meus top 3 no meu caso, tá? Mas seriam os nossos top 10. Isso aqui é legal também para ter como visualização única, para entender, poxa, qual é o meu principal API, tá? Qual é o desenvolvedor que mais chama? Qual que é a principal tipo de falha, de erro que eu estou tendo? End User Analysis também é uma capacidade que o app coleta automaticamente. Então, baseado, por exemplo, no User Agent ou baseado no IP, ele consegue entender qual que é a sua região, né, cidade. Então, no meu caso, eu moro em Sorocaba, né, então ele está buscando que 99% do meu tráfego veio do Brasil, da região, né? Então, e região basicamente seria para a gente o estado de São Paulo, da cidade Sorocaba, né? Então é onde o meu provedor de internet aqui basicamente tem a saída aqui, tá? Então consigo entender questões de geolocalização. Eu fiz algumas requests a partir da minha VM, então também está saindo dos Estados Unidos aqui. E aí isso é legal tanto para análise do negócio em si, quanto até para uma questão de segurança, se você quer bloquear ou não, tá? É óbvio que aqui a gente tem que ter o bom senso, né? Porque o que acontece muitas das vezes é se a minha aplicação eu estou provendo para o usuário final, então eu Iago, estou acessando do meu navegador direto, né? Então o front-end que faz a request para a API, ele vai pegar aí a minha geolocalização, que aqui é Sorocaba. Mas se eu estiver utilizando uma API que eu provenho para fornecedores se conectar, parceiros, etc., pode ser que esses fornecedores parceiros estão utilizando um GCP numa região X e a request está de lá, tá? Mas aqui é interessante a gente ter essa visualização também, até muitas das vezes, porque às vezes, poxa, reclama de latência, etc. O meu app está em São Paulo, mas grande parte das minhas requests está saindo dos Estados Unidos, por exemplo. Isso é sensível, não é sensível, né? Então, são análises que a gente consegue fazer. Eu tenho análises também de erro, né? E é tudo baseado em geolocalização, tá? Erro por geolocalização, tempo de resposta por geolocalização, tempo de resposta do target, né? Então, response time é o total, e o target também, aí seria só no back-end, né? Então, eu consigo ver exatamente aqui como que a gente consegue utilizar cada uma dessas métricas. Outra são os devices. Os devices, basicamente, os user agents, tá? Então, quais principais user agents estão acessando aí a minha aplicação, tá? Então, no meu último dia aqui, eu peguei basicamente só um curl, que é o que eu estava utilizando, e um not set, porque ele pega o meu Postman como um not set, tá? E como ele pega a variável da versão do Postman, ele acaba pegando como um not set. Mas, deixa eu pegar um período maior, ver se ele traz alguma outra informação. Deixa eu tirar o dia de hoje, porque hoje eu fiz trocentas requests aqui, do dia 22 aqui. Deixa eu ver se ele traz alguma outra informação essa. Então eu tenho aqui, por exemplo, agora o Chrome, né? Principalmente o Chrome acessando, e isso veio de grande parte de browser, de um computador pessoal, de um Mac OS, né? O OS X, que seria o meu Mac OS aqui. Então isso aqui também captura do user agent, que também está sendo capturado ali do header, né? User agent que vem lá das nossas métricas que a gente possui, tá? Beleza, até aqui, tranquilo? Alguma dúvida, alguma consideração, algo extra? Não? De boa? Ótimo. Vamos para algo que isso aqui é o padrão. Isso aqui habilitei o app de tem isso daqui, tá? É por padrão todas essas métricas que a gente trabalhou. Vamos gastar esses últimos 30 minutos em algumas coisas que dá para a gente customizar dentro dessa capacidade analítica. A primeira é Custom Reports baseado em métricas que o app já coleta. Então, eu tenho alguns bons custom reports aqui, tá? Mas eu quero criar um custom report, poxa, eu tenho uma métrica que, poxa, talvez não tenha quantidade, ou não tenha mostrado do jeito que eu quero, ou com um filtro específico que eu quero, e eu quero ter essa métrica um pouco mais de acordo com o que eu quero visualizar, tá? E o que a gente pode fazer? Eu quero criar aqui o custom report 1, tipo de gráfico, né? Eu quero por linha ou por coluna. Eu quero por coluna.
Qual é a métrica que eu quero utilizar? Eu tenho aqui as métricas que são que o próprio app já coleta. Então, eu tenho tamanho da request, status code da request, erro por target, cobrança, que seria no caso de monetização. E eu tenho principalmente, que a gente mais utiliza, né, latência, erro e tráfego, né? Então, dentro do tráfego, eu quero a soma do tráfego baseado em qual dimensão, né? Então, eu venho para a dimensão aqui embaixo, pode ser uma ou mais, métricas e dimensões. Mas eu quero uma dimensão específica, eu quero saber a quantidade de requests, por exemplo, baseadas, sei lá, por proxy, e depois do proxy eu quero pegar por IP aqui, né? Eu quero pegar o meu o client IP, né? Eu quero, então, proxy, dentro do proxy, qual o client IP que estava fazendo aquela request. É isso. Quero algum filtro? Então eu quero que o meu proxy, por exemplo, seja diferente ou igual a tal. Então eu quero só visualizar para esse proxy. Eu não quero visualizar para esse proxy, tá? Então você pode filtrar aqui. No meu caso, eu não quero filtrar, tá? Então eu quero pegar essas duas, criar esse custom report. E ali, cria aqui, custom report 1. Então, mais uma vez, isso aqui é métrica que o próprio Epid traz para a gente, tá? Então eu quero na dimensão de client IP, né? Então quais foram meus principais clients IPs que fizeram as requests baseadas ali no meu Epid, né? Para o meu Epid. Então aqui tem trocentos mil client IPs, mas eu vejo que o principal, aqui eu posso pegar por soma do tráfego, o principal client IP é esse aqui, 35, 91, 34, 93, tá? Mas eu tenho outras trocentos clients IPs aqui. Mas eu quero também agora só olhar proxy. Quais são os principais proxies? Aqui é uma métrica que a gente já tem lá, né? Mas a gente consegue criar e filtrar aqui para uma API específica. Muitas vezes, poxa, de todas as minhas 4.000 APIs, essa daqui é crítica para mim. Eu quero ter um dashboard só para monitorar ela. Você pode ter um dashboard só para monitorar aquela API. Mas isso é um custom report. Então eu posso criar ali relatórios customizados baseado nas métricas que o app já coleta, né? Métricas e dimensões que o app já coleta. Aonde que a gente consegue criar algumas coisas diferentes, tá? Utilizando o que a gente chama de data collector. Então, quando a gente olha aqui embaixo, eu não sei se todo mundo já viu isso daqui, né? Alguns clientes não conhecem, é o que a gente chama de DC, ou data collector. A função do data collector é ele criar ali um contador baseado em alguma característica que você quer coletar. Então, por exemplo, eu quero coletar, no meu caso, que eu estava fazendo meus testes aqui, eu quero coletar, por exemplo, na minha request, tem um parâmetro query chamado tipo da consulta, né? Então, é uma consulta completa, é uma consulta parcial, é uma consulta do banco, né? Passa um parâmetro query. Então, eu quero pegar o tipo consulta, e aquilo lá, ele é o quê? Ele é uma string, então ele vem escrito, né? Completo, parcial, banco, né? Ou ele é um booleano, né? Então ele vem consulta completa true, consulta completa false, ou ele é uma data, então eu quero pegar um range de data, né? Então eu digo só o tipo de informação que eu quero aqui e crio o meu DC. Então eu tenho alguns DCs criados. No meu caso aqui, eu peguei esse consulta type. A partir desse DC, né, desse data collector, né, desse data collector que eu criei, eu posso ir lá para o meu proxy e adicionar uma política para poder popular isso. Então eu venho aqui no proxy que eu estava utilizando, que é o consultas, tá? Dentro desse proxy, eu criei uma policy chamada data collector, tá? Então, quando a gente vem aqui em criar policies, tem aqui um data capture, perdão, tá? Data capture, que é o DC, que a gente captura esse dado e manda para o coletor, tá? Então, eu pego esse data capture e falo, olha, colete da request num parâmetro query chamado type. Caso não exista esse parâmetro chamado type, o default vai ser null, né? E coloque isso no meu data collector DC consulta type. O legal daqui é que eu começo a coletar informações do próprio payload, né? Então, poxa, sei lá, eu quero capturar média de pics que eu tenho dentro do meu payload, né? Então aí eu vou dentro do body mesmo, né? Quero pegar lá a quantidade de pics que as pessoas estão fazendo, quero pegar o tipo de consulta que elas estão fazendo, ou quero pegar alguma informação que o app talvez não traga da maneira que eu quero, né? Então isso eu acho que eu estava até conversando ontem, que é basicamente, exemplo, eu quero coletar
o Epid ele separa basicamente isso aqui, né? Então eu tenho host barra base path barra path suffix, tá? É desse jeito. Então, se eu tenho um api.iagoleone.com, meu host, barra rv1 barra consulta, meu base path, barra, a partir do barra vem um barra consulta, quando eu defini como base path, vem barra consulta, barra relatório, relatório é o path suffix, é o que vem depois. O que quando a gente vai aqui da frente, tem um parâmetro query chamado aqui ABCD. Ele vai pegar como path suffix, barra relatório, barra parâmetro query, barra ABCD. Né? Então, nesses casos, pode ser que isso aqui não é o suficiente. Então, aí o que eu faço? Eu posso pegar um data capture, né, onde eu manipulo essa minha variável da maneira que eu quero e eu removo o meu parâmetro query. Né? Ou eu pego o que eu tenho aqui, na verdade, dos proxies endpoints, por exemplo, meu get/ip. E aí eu salvo isso num data capture customizado e a gente consegue utilizar. Tá? Manda lá, mestre Danilo. Tudo bem, como vai? Tudo jóia, tudo jóia. Viu, eu vi aí que você falou do query param, mas eu consigo pegar do body e outra coisa. Consegue. Eu consigo pegar do response também? Consegue pegar. Tudo que tem aqui, ó, fpg, variables, reference, flow, acho que é isso. Flow, variables, reference. Nessa doc, eu tenho todas as minhas, a gente chama de variáveis de referência, né? Qualquer coisa que estiver dentro dessas variáveis eu consigo pegar. Então, da request, eu quero pegar a request e o content, ou seja, eu quero pegar o bar inteiro, né, o conteúdo inteiro. Eu quero pegar como base 64, mas eu quero pegar um form parâmetro. Então, tá vindo lá num tipo form, né? Então, eu quero pegar dentro do formulário. Eu quero pegar um header. Eu quero pegar, aí a gente vai para o path. Eu quero pegar, da mesma maneira, content. Como que a gente anda pelo body, né? Pelo content. Então, eu pego request.content e aí eu vou andando pelo JSON, né? Pelos objetos. Então, .content, .body, .xpto, .abcd, tá? Mas você pode pegar isso aí de dentro de um body, dentro de qualquer coisa que exista aqui dentro dessas variáveis, incluindo, né, como eu disse, da request, então, o que está indo antes de chegar no back-end, ou da response. Só que aí vai ser response.content e eu vou andando dentro do payload ali, tá? Mas consegue sim buscar informações para poder salvar. Sentido, mais Danilo? Certinho, muito obrigado. Show de bola. Manda lá, mais Rogério. Opa, bom dia aí, Iago. Bom dia, bom dia. Uma pergunta, por exemplo, se eu tenho uma variável no header, por exemplo, que ela tem uma decisão para o back-end que vai. Por exemplo, eu vou para o Bradesco, eu vou para o Santander, por exemplo. Esses dois valores possíveis. Você capturou lá. Onde que você visualiza ali, tipo, você consegue visualizar uma porcentagem, tipo de 10, 6 foi para uma, 4 foi para outra, alguma coisa desse tipo assim? Excelente pergunta, eu consigo sim. Mas a decisão de roteamento, ela não vai no data capture, né? Ela fica no fluxo. Isso. Quero capturar, assim, por exemplo, num dia inteiro de chamadas, 60% foi para o Bradesco, 40% para o Santander, por exemplo. Entendeu? Perfeito, perfeito. Como que funcionaria nesse nosso caso aqui? Da onde eu vou coletar, no meu caso, bem simples, coletando do parâmetro query, eu colocaria aqui a variável que você utiliza para poder tomar a decisão lá, né? Então, o header. Então, seria, por exemplo, request.header.provider aqui, né? Provider. Exemplo, tá? E aí, a partir do momento que eu coleto isso, nesse caso eu coloquei no meu pré-flow, então ela coleta antes de chegar no backend, entrou no app que está coletando, eu venho para lá para o nosso dashboard, né, para o nosso custom report, e eu crio um report baseado nisso. Então, nesse meu caso, né, deixa eu criar um report, eu nem criei esse report, tá? Eu capturei os dados e não criei, mas dash tipo, por exemplo, consulta, né? Eu quero por coluna, poderia ser por linha, mas no meu caso por coluna, eu quero a soma do tráfego para poder saber, no meu caso, se a consulta foi completa, parcial ou qualquer outro tipo. No caso do mestre Rogério, seria se foi para o Bradesco, Santander ou Itaú. E aí a minha dimensão, ela vem aqui, ó, DC consulta type, DC banco type, DC host type, que você coletou e populou aqui, tá? Consulta type, não quero nenhum tipo de filtro, don't create. Venho aqui, dash tipo consulta, pego no meu último um dia aqui, e aí eu tenho 23 mil requests para completa,
42 mil requests para parcial e 446 como null, né? Não not set, porque ele pegou do começo antes de eu ter feito. E isso, basicamente, vem daqui de onde eu estava fazendo esses meus testes, tá? Então, consultas type parcial, consultas type completa, que é onde eu estava fazendo aqui as minhas requests. Então, tudo isso, inclusive, eu consigo excluir um null aqui, eu consigo colocar lá qualquer coisa diferente de null, então me traz só o que não é null. Então, eu consigo, seria aqui que eu visualizaria, no caso do mestre Rogério, quantas requests, né? Seja em volume, ou eu posso fazer uma análise mais completa e ir para porcentagem, quantos disso eu roteei para o Santander, quantas requests eu roteei para o Itaú, quantas eu roteei para o Bradesco e assim por diante. Então, Faz assim, sentido, mestre Rogério? o DC ele fica soldado e aí você tem que gerar um dash para fazer essa... Tá, entendi. É isso. O DC é só onde eu armazeno aquele dado. Então, coletei o dado do header de qualquer outro lugar, populei em algum lugar, né? E a partir do momento que eu populo aqui, ele se torna uma dimensão. E aí agora eu quero pegar essa dimensão que eu populei baseada em alguma métrica. Por exemplo, latência. Qual foi a média de latência quando eu mandei para o Bradesco? Qual foi a média de latência quando eu mandei para o Santander? Qual foi o total de request? Qual foi a taxa de erro quando eu mandei para o Bradesco? Taxa de erro quando eu mandei para o Santander? Então, ele se torna uma dimensão que eu posso comparar com uma métrica que o Epid coleta. Essa dimensão é possível exportar e visualizar? Ela tem um formato padrão? Como que é? Nesse caso, quando ela vem para o Epid, a gente consegue exportar ela através das mesmas APIs que eu mandei um pouquinho antes aqui, que é a API de Analytics, tá? Quando a gente faz uma query. Então, eu exporto ela através de uma API. No meu caso, o que eu fiz? Eu criei um dashboard externo no Looker. Tá? Aqui é o Looker Studio, que é o gratuito, tá? Então, eu tenho os DCs aqui também, ó, DC Path, DC Frontend, DC Contador, todos os meus data captures estão aqui. E eu posso criar um dashboard centralizado que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que daí é algo que fica totalmente externo do app. Eu quero ter isso daqui para ter uma visualização, por exemplo, numa página web, onde eu vou deixar isso daqui numa tela em algum lugar para alguém visualizar, sei lá, um time de monitoria, tá? E aqui é um dashboard externo. Show de bola. Beleza? Seguindo aqui a sequência. Manda lá, mestre Davi. Opa, Iago, beleza? Joia, joia. Entendi, então, é uma policy, né, que a gente tem que usar para fazer essa coleta aí dos data collections. Então, eu posso isso atrelar um shared flow, por exemplo, e colocar num flow hook. Não preciso ficar só atrelado a um proxy. Excelente, é isso. Tá? Na verdade, é que o flow hook, eu sempre alerto. Olhe se não vai quebrar, né? Independente se você tem ou não tem, eu vou chumbar isso daqui, né? Mas sim, como nesse caso é só coleta, eu estou coletando. O que acontece? Em alguns casos, pode ser que você queira coletar isso de alguma API específica. E aí pode gerar um lixo, vamos dizer assim, de informação. Então vamos imaginar, no meu caso, estou coletando o parâmetro query. Então tem um parâmetro query chamado tipo de consulta. Mas é para um único proxy dos 150 proxies que eu tenho. Então, como eu vou definir o meu padrão como null, né? Então os outros eles vão encher de lixo o meu dashboard, porque eu não tenho parâmetro query chamado tipo de consulta lá. Então eu vou começar a chumbar null dentro desse meu contador ali do data collector. Então é só tentar, se for um flow hook legal, porque, cara, tá coletando de todo mundo, se é null, se tem valor, não tem valor, tá mandando bala e coletando, tá? Agora, só tomar cuidado na hora de criar o dashboard. E daí você só coloca uma condicional para excluir o null, tá? Tudo que é diferente de null, ou not set. Maravilha. Mas sim, tá? Manda bala, coloca isso no shared flow e coloca no flow hook. Essa seria o melhor das melhores práticas, tá? Obrigado, hein, Iago. Imagina. Manda lá, mestre Diego. Opa, e aí, Iago? Cara, tem alguma métrica já pronta do Epid para eu medir, por exemplo, para eu conseguir montar um gráfico do tráfego de requisições de todos os proxies? Qual desse tráfego está indo para proxy standard, qual está indo para extensible? Você tem uma métrica pronta já para isso? Boa pergunta, boa pergunta. Eu não tenho aqui, porque assim, o proxy standard, o extensible, ele tem somente uma visualização do ponto de vista comercial, né? Se eu pago mais ou pago menos, né? Nesse caso, aqui eu posso até depois te confirmar, mas até onde é do meu conhecimento, não existe essa métrica ainda aqui dentro do Epid, porque aqui ele coleta telemetria, basicamente, do ponto de vista técnico, né? Então, aplicou, deu erro, não deu erro, latência, etc. Mas aonde eu conseguiria visualizar isso? Na billing do GCP. Se você entrar no dashboard da billing do GCP,
você vai ver quantas requests eu fiz para proxy extensible e quantas requests eu fiz para proxy base, tá? Tá. É mais do ponto de vista comercial do que do ponto de vista técnico em si. Mas é uma excelente pergunta, tá? Mas eu posso dar uma conferida nisso se existe alguma coisa, o pessoal pensando. Mas com uma métrica mais comercial do que técnica, né? O que existe é que nesse meu caso é um evol e aí ele não tem essa divisão. Mas no pay-as-you-go, se você olhar no environment, você vai ver a quantidade de proxies deployados do tipo standard e quantidade de proxies deployados do tipo base, tá? Tá. Não, beleza, tá bom. Valeu. Nada, que isso. Manda lá, mas Danilo. Eu queria saber se essas métricas que a gente captura, elas vão ser sempre dimensões ou elas podem vir a ser métricas também utilizadas? Nesse caso, elas vão ser sempre dimensões, tá? Porque as métricas, basicamente, que o Apid coleta, baseado na telemetria que o Apid tem na arquitetura, são os padrões. Então, latência, tráfego, taxa de erro, etc. Né? Então, normalmente o que a gente quer fazer é, baseado nessas métricas que o Apid coleta, eu quero entender o comportamento em uma dimensão. Então, no tráfego, né? Quantidade de requests para tal ambiente, quantidade de requests para tal endpoint, ou latência para tal endpoint, tá? Normalmente, para ser bem sincero, eu não vejo ela como uma métrica em si, porque daí seria comparar, por exemplo, quantidade de backends que eu roteei, no caso que a gente estava falando do Rogério, né, para o Bradesco, né? Então, quantidade de clientes que eu roteei para o Bradesco baseado em qual dimensão? Por proxy? Porque daí eu já coleto ele de um proxy, então, às vezes, ele tendo como métrica, a gente não conseguiria comparar com alguma outra coisa. Então... Aqui a gente tem uns casos que conseguiria, mas tudo bem. Sim. Entendi já. Mas a gente pode dar uma analisada, porque dependendo de como for, a gente coleta ela de algum meio, né, de alguma maneira, que a gente consiga adicioná-la com uma segunda dimensão. Então, uma métrica com duas dimensões. E aí a gente consegue, talvez, cruzar algum tipo de dado para buscar o que vocês esperam, no caso, visualizar, tá? Não, perfeito. Beleza? Obrigado. Show de bola. Opa, tem alguém querendo entrar aqui, eu tô enrolando. Aí. Maravilha. Então, esse é o data collector que a gente tem, que é uma policy, basicamente, né? E aí, dentro dessa policy, a gente armazena. E aí eu consigo, como eu estava mostrando para vocês, criar esses gráficos com dados customizados, né? E aí o dado que você vai coletar, o céu é o limite. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que buscam dados de negócio, né? Então, eu quero saber, por exemplo, qual quantidade de valor valor financeiro, né, dentro do meu payload que eu vendi e transitei dentro das minhas APIs. Eu quero saber, no caso o Rogério falou, né, para qual back-end eu mandei. Eu quero saber, por exemplo, quando eu estou utilizando LLM, né, para qual modelo que eu mandei, porque eu tenho uma única API que manda para LLM e eu roteio ali atrás. Então, para qual modelo que eu mais mandei? Foi para Gemini, foi para OpenAI, né, para o que eu estou utilizando ali. Então, a métrica é você que vai coletar da onde, qualquer lugar que venha do seu payload, e aí você consegue utilizar isso como uma dimensão para qualquer outro lugar. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo importante... Acho que alguém falou? Não? Beleza. O segundo ponto importante é como a gente consegue exportar tudo isso que a gente pegou para algum lugar externo. Então, poxa, eu tenho aqui no Apid, beleza, os dashboards, mas eu quero montar um dashboard externo, sei lá, para diretoria, gerência, visualizar métricas de negócio, né? Igual a gente está vendo aqui, por exemplo, para deixar isso daqui numa tela para o time de análise poder ter uma visualização única, né? Que eu vou entrando, eu tenho um relatório por tipo de consulta, depois eu tenho outro relatório por tipo de dado, tenho outro, então eu tenho que ir entrando um por um, mas eu queria tudo numa única tela. No meu caso, o que eu utilizei? O Looker Studio, tá? O Looker Studio, nesse nosso caso, ele é um serviço de análise, né, de dados gratuito do Google. Então, não estou utilizando nenhuma feature paga aqui. Você pode acessar lookerstudio.com aí, .google.com e sair utilizando, tá? E aí, é tão simples quanto isso daqui, ó. Então, deixa eu acessar. Isso aqui é um report que eu já criei. Mas deixa eu acessar do zero, se vocês entenderem como é que funcionaria, né? Eu quero criar um novo report do zero, né? E aí, dentro desse report, por exemplo, eu preciso adicionar uma base de dados. Então, eu tenho o próprio Google Analytics, eu tenho para trazer o Redshift, né? Eu tenho para subir um CSV
do próprio BigQuery e o Epid aqui embaixo. Então, eu já coleto automaticamente do Epid. Eu quero pegar do Epid o nome da minha org. Epid PRD1. É onde eu vou buscar meus dados. Dou um adicionar. Óbvio, aqui está vinculado com o meu IAM, né? Então, eu já fiz um trabalho prévio aqui só do meu IAM estar vinculado, que eu tenho acesso a esses dados. E eu já tenho todas aquelas métricas aqui. Eu quero criar aqui, né? Então, eu quero criar vai ser um layout responsivo só na página, né? Mas eu quero criar uma tabela baseada, né? Então, eu tenho aqui, chat, uma tabela baseada aqui, por exemplo, a dimensão, né, que a gente pode utilizar. Dá uma de chat melhor aqui, eu quero esse aqui, com base. Então, eu quero a dimensão, não quero a métrica primeiro, né? Eu não quero por mês, eu quero o tráfego, né? Traffic. O que eu quero fazer, mesmo que eu estava dizendo, né? O traffic baseado na dimensão do meu DC que a gente estava falando lá, né? Então, DC consulta type. A gente estava trabalhando, né? Então, eu tenho aqui um not set porque eu estou pegando na minha última hora aqui. Mas se eu pegar o meu data range de 16 a 24, por exemplo, né? Ele começa a atualizar para a gente. Aqui, de 15 a 24, por exemplo, tá? Então, eu quero o estilo. Então, tudo isso a gente vai montando aqui. Eu quero adicionar uma métrica nova. Eu quero trabalhar com algum tipo de filtro. Tudo isso a gente vai trabalhando e criando. Eu quero adicionar um outro dashboard. Ele vem para baixo, adiciona um outro dashboard aqui. E assim vai indo, tá? A gente vai criando aqui os nossos dashboards. Eu criei previamente, bem rápido, tá? Bem rápido mesmo. Só para a gente exemplificar como que seria isso daqui num contexto mais amplo. Então, eu criei esse app de dash aqui, agora de manhã, aqui eu estou visualizando. Então, seria uma visualização. Eu poderia exportar esse meu link aqui, por exemplo, para alguém abrir no navegador e ficar olhando. Então, poxa, quantidade aqui nos últimos 15 dias, né? Total de tráfego por principais APIs, total de erro. Então, 93% das minhas requests foram 200, mas eu tive 26% no 429, eu tive aqui um 503, né? Então eu tenho aqui as minhas status de erro, aí eu tenho aqui só um divisor. Principais tipos de erros, isso aqui foi uma métrica que a gente não tinha lá, por exemplo, por padrão. Aquilo que eu estava falando, poxa, eu tive um erro, por exemplo, na minha policy de OAuth, na minha policy de Verify PID, ou na minha policy de, sei lá, Service Callout. O que eu vou ver? Então, a minha policy de Spike Arrest, 429, né, meu status code aqui, no meu app tal, principalmente nesse proxy, eu tive 26 mil erros nessa policy, né? Mas o mesmo app, na mesmo proxy, eu tive também Data Collection Failure, por exemplo, né, que eu tive um 500 aqui. Então, tudo isso eu quero saber qual a minha policy que está falhando mais. É o ALP? É Verify PID? É uma policy minha que eu coleto errado? Tá? Tudo isso está aqui. Então, quando eu dou um edit, eu volto para esse meu dashboard e eu continuo tendo aqui as minhas métricas para poder adicionar. Qual que é o ponto legal também, principalmente de utilizar o Looker ou qualquer uma ferramenta que esteja integrada ali com o GCP? É porque eu consigo unir com métricas de outras coisas. Então, vamos imaginar, eu tenho um GKE, que é o meu caso. Eu tenho um GKE e eu quero fazer uma análise, né? A gente tem aqui o que a gente chama de blend data aqui, tá? Que é basicamente, eu quero fazer uma análise, né? Eu quero unir os dados da quantidade de requests do Epid para essa API baseada no consumo de recursos desse meu app lá no meu cluster de GKE. Então, eu posso fazer essa análise. Então, olha, eu notei que quando subiu a minha quantidade de request no Epid, ou quando subiu a minha latência no Epid, era porque eu estava escalando um node novo dentro do GKE, porque o GKE estava topando recurso, é porque a minha VM estava topando recurso, estava escalando a minha VM, sei lá, tá? Então é legal também ter esse tipo de comparação, quando eu tenho uma visualização única. Então eu tenho eu posso criar uma única imagem, né, uma única página, onde eu tenho todas as métricas importantes para vocês lá dentro do que o Epid provê, ou em união com o que existe ali em qualquer outro tipo de ferramenta que você tem no GCP. Banco, sei lá, minha aplicação faz uma query no banco que é preocupante para mim. Então eu uno request com recurso da minha VM, com recurso do meu banco, e eu faço um blend de todos esses dados, e eu vou lá e consigo gerar um dashboard, um relatório, que eu tenho uma análise rápida, de olhar, bater o olho e saber o que está acontecendo.
né? Erro, da mesma maneira, né? Qual é o meu principal tipo de erro baseado no meu recurso, lá. O target está respondendo um 500 porque a VM topou, o banco, de alguma maneira, sentou ali, né? Então, são todas as métricas que a gente consegue unir. E aí, óbvio, como eu disse, né, o Looker é uma ferramenta gratuita do GCP. Então, existe o Looker Pro, que aí é algo que existe alguns outros recursos mais avançados, mas para uma análise igual a gente quer, nesse caso eu estou tendo aqui, que é ter uma única página para visualizar tudo e unir dados de coisas diferentes, né? O Looker Studio tradicional gratuito ele já é bem suficiente para a gente poder trabalhar, tá? E exportar os dados, como você viu, é muito simples. Só adiciona um app e fala qual que é a minha. Você possivelmente vai ter ali o IAM já. Falo qual que é o meu projeto que eu quero buscar, né? A organização do app que eu quero buscar, e ele automaticamente já traz todos os dados para a gente poder trabalhar, tá? Então, isso aqui é uma das coisas que a gente consegue exportar. Ah, Iago, eu quero exportar para qualquer outra ferramenta de BI. Posso também. Você pode tanto exportar para um BQ, consumir do BQ esses dados, quanto, como eu disse, consumir isso via API também. Beleza? Ou CSV. Dá para exportar também via CSV e consome de um endpoint que ele extrai via CSV. Então, esse aqui é o Looker. E o último ponto que eu tinha preparado para a gente poder trabalhar é o alerta, tá? Então, baseado naquelas métricas que a gente tem, né? Então, latência, quantidade de request, taxa de erro, volume de erro, etc. Eu consigo emitir alertas baseado nisso. Então, lá dentro do Google Alerts, então eu venho aqui na pesquisa, né? Alerts do Google, das políticas que a gente possui, e eu crio uma política nova. Então, criar uma nova policy. Posso escrever na policy, caso você tenha mais experiência com isso, eu posso criar no Builder aqui mesmo. Métrica. Eu quero pegar no app, por exemplo, Proxy V2 que eu estou utilizando, a response, ou request, né? Request seria, antes, como eu disse, né? Tá no app no geral, e response seria o que eu estou retornando. No meu caso, eu quero response, ou latência, né? Mas eu quero response, e aí ele vai me trazer todo o meu volume de dados aqui que a gente estava utilizando. Então eu quero pegar na última 6 horas, que é mais fácil, tá? Então eu quero, dentro desse período aqui, que é onde eu fiz mais requests. E aí eu quero uma janela de 2 minutos, e eu quero um rate, que é requests por segundo, ou eu quero o delta, que é o volume de requests, né? Então eu seleciono qual que é a minha, como que dentro dessa janela ele vai fazer a análise. Eu quero o meu delta, por exemplo, né? E aí qual que vai ser o meu threshold? Eu quero que, em qualquer momento que ele viole acima do threshold de 20 requests, né? Na verdade, aqui eu posso até ter mais, né? Eu quero ter um filtro. Eu quero pegar que o meu response code seja diferente de 200. Então, se eu quero pegar erros, tá? Ou seja igual 403, seja igual 404, né? E assim por diante. Você vai colocando os erros. No caso, eu quero diferente de 200. Então, eu já tenho aqui, por exemplo, que ele teve algumas vezes que teve alguns picos diferentes de 200. Mais uma vez, dentro da janela de 2 minutos no meu delta, eu quero definir o meu trigger agora, que é o meu threshold. Então, posso colocar um threshold, posso colocar um forecast, que ele vai fazer uma análise a longo prazo, né? E uma métrica específica ali que eu posso utilizar. O mais comum, threshold. Então, se ele passar, né, violar acima do meu threshold de 20 requests dentro dessa janela de 5 minutos, ou dentro da janela, na verdade, de 2 minutos, né, que a gente colocou ali, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele me notifique. Mande um e-mail, eu quero que ele chame um webhook para criar um ticket, sei lá, no Gira, tá? Eu quero que mande uma mensagem no Slack, eu quero que mande uma mensagem no Google Chat, quero mandar um SMS, publicar num PubSub. Então eu quero, de alguma maneira, alertar alguém, tá? Para poder fazer isso. Então eu configuro esse trigger e ele fica pronto para a gente poder utilizar isso como algo para a gente, como um alerta. Eu criei previamente aqui algumas políticas, tá? Que já tem até alguns incidentes com threshold muito baixo. HTTP e status erros web. Exatamente isso que eu criei. Então, para mim, é um threshold de 20 requests erradas, né? 20 requests com status diferentes de 200, dentro de uma janela de tempo de 2 minutos, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui nessa minha janela de 2 minutos, eu não tive nada. Mas se eu rodar rapidamente aqui um siege que eu estava utilizando, tá? Na mesma request, eu acho que eu toquei API aqui errado aqui. Beleza, vou tomar uns 429 aqui durante um período, tá? Beleza, foram 1.300 requests dentro desses 4 segundos aqui, e eu tive somente falha, tá? Então, o legal é, beleza, ele coletou a métrica, ele está baseado dentro desse meu threshold que eu estou utilizando, e aí a gente começa a receber, deixa eu ver,
a gente começa a trabalhar com vou pegar, cadê? Aqui meu e-mail ele vai para algum lugar aqui. Ele traz para mim aqui essa minha e-mail de erro aqui, tá? Então, eu tenho um alerta de warning, qual que é o valor, tá? E qual que é o projeto, a condição, duração, período que durou aquele meu gerenciamento, né? Na verdade, o que teve acima do meu threshold. Eu tenho a organização, os métodos, quais foram as principais requests que eu tive, eles geram um incidente para cima disso, tá? E aí eu posso visualizar isso no Epid ou visualizar o próprio incidente, tá? E aí, quando eu venho para os meus incidentes aqui, venho para cá, eu tenho os meus incidentes, tá? Aqui, ele traz para mim, eu defino a severidade, eu defino todos os dados aqui para a gente poder trabalhar, tá? Mas ele já alerta para mim, ó, tive um alerta aqui, o incidente, ele durou tanto tempo, é alguém responsável por esse incidente, então eu tenho que fechar, eu tenho que vir aqui para poder finalizar o incidente, ajustar, tá? Mas a ideia é que isso aqui seja algo meio que proativo, praticamente real time. Então, baseado numa métrica, num threshold que eu defini, ele emite um alerta para mim. No caso do e-mail, na verdade a gente sempre define, o ideal é mais de um canal, tá? Então, manda um e-mail e manda uma mensagem, manda um e-mail e abre um ticket no Gira, manda um e-mail e manda uma mensagem no Google Chat. Tá sempre mais de um. Mas eu tenho todas as informações, os labels aqui, né? Qual foi o proxy que está causando isso, qual que é a org, qual que é o environment, qual que é a instância e assim por diante, tá? Mas isso faz parte de todo o processo de monitoria que a gente possui aqui com o Epid. Beleza? Faz sentido? Eu sei que eu passei do nosso tempo, 2 minutinhos aqui, mas eu queria dar um resumo muito rápido do ponto de vista de monitoria ali, tá? Então a gente passou, né, pelo padrão do Epid, que o Epid trabalha, que já habilitou, ele já possui. O Data Collector, a gente não falou dos logs, mas os logs seria exatamente a mesma coisa, tá? Eu até adicionei uma API para a gente testar aqui, que é uma API de Cloud Log, e a gente cria uma policy de log e eu mando um log customizado, tá? Para dentro do Cloud Log, que é outra ferramenta de login que eu possuo, tá? Então eu tenho aqui um sample Cloud Log que a gente está utilizando. Vou só pegar aqui a minha policy. Então eu tenho aqui a minha ferramenta de login, tá? De message log, que a gente chama. Então eu estou mandando para o meu Cloud Log, no caso, o nome da minha organização, logs Epid, e eu seleciono as informações que eu quero mandar para o log, baseado lá, mais uma vez, naquelas variáveis que eu mandei para vocês. Então, quero mandar qual que é a organização, qual que é o environment, qual que é o proxy, qual que é o verbo da request, qual que é a razão do erro, ou o status code, quando eu possuo status code, eu monto o log como eu quero. Por padrão, o Epid ele não coleta métrica do payload e armazena. É uma questão de compliance. Então, se você quer armazenar algo do payload, parte do payload, você precisa criar um message login ou criar ali um data collector para a gente poder fazer. Por padrão, o Epid armazena somente a parte analítica, tá? Por uma questão, óbvia, de compliance. Se você quer que parte do seu payload seja armazenado, você pega aquilo ali, coloca dentro do data collector no message log. Beleza? Mas é isso, pessoal. Espero que... Desculpa ter passado aí 4 minutinhos do tempo, mas eu não sei se existe alguma dúvida ou não, mas qualquer outra coisa que venha a surgir, depois de 1 hora, daqui 10 minutos, fiquem à vontade em me pingar. Opa, manda lá, mestre Danilo. Não, foi sem querer que ia mandar um hash aqui, foi mal. Obrigadão. Beleza, pessoal, obrigado demais. Semana que vem tem mais um user group aí, mais uma vez, né? Quem quiser apresentar, quem quiser trazer um tema, fiquem à vontade para vocês sugerirem temas e caso vocês queiram apresentar algum case ou algo que vocês tenham feito, tá? Isso aqui é um espaço nosso como usuários web aqui para compartilhar. Beleza? Obrigado demais, pessoal. Ótimo dia para vocês aí. Valeu, Iago. Tchau, tchau. Obrigado, Iago. Valeu.